Olá pessoal, eu sou Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, eu não gosto de utilizar chavões, mas o ano tá voando, né? O tempo passa muito rápido. E olha, devo dizer que 2024, apesar de que tive alguns percalços aí no meio do caminho, todo mundo tem, né, na vida, está sendo um ano de muitas leituras, talvez o que eu li mais. E eu ainda espero que 2025 eu consiga ler ainda mais, que eu acho que certas coisas na minha vida estão se organizando melhor. Eu já estou sentindo os efeitos positivos disso. Eu acho que eu sempre falo disso, mas não custa repetir. A parte mais importante é a nossa parte mental, você estar com a saúde mental em dia, né? Isso não é só terapia, pode ser uma das ferramentas, mas você estar, de certa maneira, em situações mais estáveis, assim, né? Está bem com o seu emprego, está sobrando tempo para suas atividades que te dão prazer, conseguindo cuidar de si mesmo com esportes, e aí, é claro, a leitura, ela se encaixa muito mais facilmente quando você está nos trilhos, digamos assim, né? Então, este ano tem sido um ano bom em termos de leituras. Acho que eu comecei bem, depois tive uns problemas pessoais, mas já tô de volta aí nos trilhos. E então hoje resolvi fazer esse vídeo que acho que vocês gostam bastante, né? Melhores e piores leituras de 2024. Mas antes, se você é novo aqui no canal, lhe peço a gentileza de já se inscrever no canal, deixar sua curtida e ligar o sininho para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. E se você quiser apoiar o meu trabalho, a melhor maneira de o fazê-lo é participando dos meus grupos aqui, ou de Telegram, ou da newsletter, ou clicando em qualquer um dos links aqui patrocinados. Os links estarão todos na descrição. Vamos lá? Eu não gosto de falar piores leituras, né? Não sei se eu tô sendo um pouquinho clickbait aqui. O termo que eu queria usar, na verdade, seria overrated, né? Mas, poxa, eu não gosto de ficar usando estrangeirismos aqui, né? Parece uma coisa meio, não sei, elitista, mas também superestimado, né? O que eu quero dizer é que tiveram certas leituras que eu tive grandes expectativas que não foram correspondidas. Isso não quer dizer que eu não gostei, tá, pessoal? Acho que fica melhor para a capa do vídeo, né? As melhores, as piores, aí você faz uma careta. Infelizmente o YouTube funciona assim, senão as pessoas não clicam, né? Na verdade, nós vamos falar das melhores leituras, né, do primeiro semestre de 2024 e as que eu tinha mais expectativas que não foram exatamente atendidas. Não quer dizer que eu odiei ou que eu não gostei, tá, pessoal? Tudo que eu leio aqui são grandes clássicos, né, em sua maior parte, e é muito raro eu falar assim, eu odiei esse livro. Já aconteceu com Orlando de Virginia Woolf, vou até deixar o link aqui na descrição, quem quiser ver eu pistola aí. Vamos lá, né, sem mais delongas. Pessoal, em primeiro lugar, temos Ressurreição de Tolstói. Essa foi uma leitura com o nosso clube de leituras do Círculo Literário. Muita gente já pergunta, Marcelo, adoraria participar, como é que faz? Então, pessoal, eu não consigo deixar as vagas do clube abertas o ano inteiro porque dá trabalho, assim, né? Receber novos assinantes, e aí as pessoas sempre têm dúvidas, e às vezes tem cancelamentos, né? Não consigo deixar aberto o ano inteiro, né? Então a gente faz lançamentos sempre no final do segundo semestre, lá para outubro, novembro, para o ano subsequente. Então, na data da gravação desse vídeo, de junho de 2024, nós vamos lançar as vagas do clube de novo em outubro ou novembro desse ano, a data ainda vai ser definida, para o ano subsequente de 2025. Assim dá tempo de todo mundo participar, dá tempo de as pessoas comprarem os livros, irem se ambientando no clube. Mas eu estou contando isso também porque o pessoal do clube também adorou essa leitura. Foi uma surpresa muito positiva, que mudou minha visão sobre Tolstói. Eu sempre fui mais fã de Dostoiévski do Tolstói. E isso aqui deu uma chacoalhada, assim. Acho que eu continuo time Dostô, mas nossa, isso aqui foi melhor que muitas obras de Dostoiévski. Não sei dizer ainda se na minha avaliação Tolstói é melhor ou pior. Enfim, eu acho também isso irrelevante. O fato é que é um excelente livro, estou colocando aqui como primeiro lugar do primeiro semestre de 2024. E aqui temos a história de Nehliudov, um príncipe, aristocrata, cheio de defeitos. E é isso que eu gosto do realismo, né? Ele tem defeitos muito claros, ele cede aos seus impulsos machistas mais baixos. Então ele violenta uma mulher, a Maslova, que era uma criada da família, que cai na prostituição também. E essa mulher vai ser acusada de um crime. E quem vai estar no banco do réu é o Nehliudov. Só isso aí a gente já pode imaginar um enredo muito interessante. Naturalmente que ele vai se arrepender do erro que ele cometeu, mas assim, aquela coisa, não completamente. Ele vai ter um apaixonamento por ela. E o livro é muito real ao mostrar o nojo que ela tem dele. Afinal, ela foi violentada por ele. Mas, curiosamente, esse Nehliudov vai começar a estudar
estudar o socialismo. Então, o que eu acho legal é que a personagem mais inusitada é o herói, né? Na verdade, é o anti-herói, né? É uma característica típica do realismo. A gente tem, em Almas Mortas, de Nikolai Gogol, um protagonista que é um estelionatário. Então, eu acho isso muito legal, que me parece mais próximo da nossa realidade. Eu vou falar um pouquinho aqui de Os Miseráveis, por exemplo, mas ele pertence ao gênero romântico. Existe um pouco daquele maniqueísmo, apesar de que menos, talvez, né, no Victor Hugo, mas ainda pertence à escola romântica. Aqui não, o protagonista é um grande dom. Não vou falar aqui para não ser desmonetizado pelo YouTube, mas vocês podem entender onde eu quero chegar. E mesmo assim, ele vai ser um porta-voz de ideias socialistas, e quem me segue sabe que eu não sou socialista, eu me considero um capitalista de centro, mas eu achei as ideias muito válidas, né? Ele vai falar muito de reforma agrária, a gente tem que entender o lado do camponês também, né? Você não precisa ser socialista para entender que certas ideias do socialismo são válidas, certos questionamentos, né? Por exemplo, essa questão de distribuição de terras, né? Os mujiques ou camponeses trabalham 30, 40 anos numa terra e eles não têm direito a nada, depois vão embora, perdem a terra, perdem tudo, né? E aquele salário ali mal dava para comer. Então são sistemas análogos à escravidão. E aqui ele vai tratar da abolição da servidão, que é como se fosse, né, a libertação dos escravos, digamos assim, é um sistema praticamente idêntico. Só que imagine que a pessoa trabalhou 30 anos numa terra, sob a condição de servidão, e de repente chega o czar e fala: olha, vocês não são mais servos, vocês não estão mais presos ao senhor de terra. O que ele vai fazer? Ele vai para a cidade, vai fazer o quê? Ele vai continuar na terra. Então, na prática, não mudou muito a abolição da servidão, porque as condições estruturais para a servidão ainda estavam lá, aquela dependência. Então, ele vai levantar muitas questões interessantes, e que a própria distribuição de terras não é algo tão simples. Pega toda a terra e divide igualmente. O patrão enlouqueceu e falou: vou dar a terra para os mujiques. E é isso que acontece aqui, tá, pessoal? Porque ele vai começar a ter essa consciência e vai começar a pensar em redistribuir as terras dele para os mujiques. Mas não é tão simples, porque e as terras improdutivas? Não dá para você dar um pedaço de uma terra aqui, um pedaço de outra ali, é complicado, não é tão simples, né? Então ele vai analisar muito esses dilemas, vai fazer uma crítica à igreja ortodoxa, o protagonista vai se chocar com aquelas cruzes de ouro, o povo passando fome e os sacerdotes ali naquela opulência toda e falando que o povo deve se arrepender. Ele fala assim: mas esses mujiques são até mais santos do que nós, nobres, né? A gente faz muito mais pecados, parece que o crime é ser pobre. Então, pra mim, ele leva o primeiro lugar disparado. Ainda vou fazer uma resenha dele, tá, pessoal? Não tive tempo, tá na fila de resenhas. Na resenha eu vou entrar em mais detalhes da obra. Mas simplesmente sensacional, porque acho que une todos esses elementos, né? Um anti-herói, uma mensagem social fortíssima, um excelente enredo que vai e volta, né, com várias reviravoltas. Não é um tratado de história e geografia, não é um tratado socialista. E mesmo você sendo capitalista, leia essa obra, não vai te fazer socialista, não tenha esse medo. Eu continuo me sentindo capitalista, mas eu acho que ele levanta, sim, questões sociais importantíssimas que valem muito a reflexão. Uma obra completa. Pra mim, 10 de 10 aí. Pessoal, se eu pudesse colocar Os Miseráveis em segundo lugar e Os Buddenbrook em terceiro, eu colocaria, mas eu não posso. Por quê, Marcelo? Por uma simples razão, eu não terminei essas obras ainda, elas estão em andamento, né? Quem segue o canal sabe que eu tô lendo aí Os Miseráveis já há algum tempo, né? Mas tô avançando, eu tô aqui na página 200 do segundo volume. Eu já li o primeiro, e aí temos a história de Jean Valjean. Acho que eu não vou entrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já falei nos meus vlogs passados, vocês podem ver nos vlogs passados, sinopses interessantes, análises interessantes da obra. E temos Os Buddenbrook, que tá sendo a leitura com o clube, que também fantástica. Mas como eu não terminei, e este é um vídeo de balanço, né, de leituras, eu vou deixar esses aqui de lado, infelizmente. Eles possivelmente seriam segundo e terceiro lugar, mas eu não terminei. Então vamos ser corretos aqui com o tema do vídeo. Em segundo lugar, outra leitura maravilhosa do clube, acho que todos concordariam também que foi uma leitura excelente. Alguns não gostaram, mas a grande maioria gostou. Estamos falando de O Mestre e Margarida, de Bulgakov. E temos aqui um realismo mágico, um surrealismo, né? O diabo vem a Moscou e vai colocar a cidade de ponta cabeça, né? Vai confundir as pessoas. Várias e várias pessoas que vão ver eventos sobrenaturais vão ser internadas em manicômios. Simplesmente sensacional, você dá boas risadas. Tem aqui um romance inusitado de Pôncio Pilatos e Jesus Cristo, assim, completamente inesperado, né? Um romance inacabado, uma releitura do episódio, né? Onde
Pôncio Pilatos, o procurador da Judéia, prende Jesus e tem aquelas trocas com ele. Só que assim, na Bíblia, né, é tudo de uma maneira muito mais sucinta, né? E aqui tem uma recriação simplesmente fantástica que você já deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o diabo em Moscou? E o pior é que tem tudo a ver. Então eu achei assim a criatividade do autor aqui simplesmente sensacional, e por trás de tudo isso tem uma forte crítica ao regime soviético, da censura, das prisões, e as críticas são nas entrelinhas, né? Esse aqui tem resenha, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser conferir. Tá aqui em segundo lugar. Simplesmente sensacional, dá vontade de reler, uma obra fantástica aqui do Bulgakov. Me lembrou em muitos momentos a Viagem de Chihiro do Miyazaki. Eu amo anime, ainda mais o Miyazaki, né, que tem esse surrealismo. Isso aqui me lembrou muito, assim, né, porque tem aqui, sei lá, umas cenas muito, muito inusitadas. Mas tudo tem muito sentido, tá, pessoal? Você percebe uma crítica social. É uma obra que vai muito além do seu surrealismo. Por exemplo, uma das grandes neuroses aqui das personagens é ser pego com divisas, com dólares, né? Que grande crime é esse, né? Mas as pessoas tinham esse nervosismo, sonhavam com isso, que estavam sendo expostas, e às vezes são expostas. O diabo, assim, às vezes tenta as pessoas com dólares, né? E depois, logo em seguida, vem a polícia secreta na casa da pessoa. Ah, eu achei os seus dólares, né? Parece uma coisa tão, assim, uma perseguição. Parece que a pessoa tem alguma mania, alguma neurose de que ela vai ser pega no ato. E não é um crime terrível, né? Você ter dólares, sei lá. É muito engraçado, mas ao mesmo tempo tem uma crítica, obviamente, aqui. Altamente indico, tem resenha. Pessoal, em terceiro lugar, temos Nenhum em 100 Mil, de Luigi Pirandello. É uma novela curta, filosófica, cômica, e eu tô colocando aqui em terceiro lugar, entre as melhores, porque ele tem uma proposta tão diferente, assim, é um livro que eu nunca li. Eu acho que eu nunca li nada parecido com isso. É a melhor definição. A criatividade do autor, de novo aqui, né? Temos um autor extremamente criativo e que realmente me levou à reflexão nessa novela filosófica. Não tem resenha no canal, então eu vou dar uma breve sinopse. O Vitangelo Moscarda é um personagem um tanto comum. Ele era um nobre, ele não precisava trabalhar muito, ele era meio preguiçoso, ele sabia que o nome dele era muito esquisito. A esposa chamava ele carinhosamente de Gengê. Ele parecia aquela pessoa que sempre cumpria o papel social que era esperado dele. As pessoas já esperavam que ele fosse meio preguiçoso, uma pessoa que nunca vai brigar com ninguém, tá tudo bem, tudo dá certo, ele tem sócios no banco dele, ele é dono de um banco, mas ele não toca o banco, ele põe os sócios pra tocar, os sócios se reportam a ele, o banco dá lucro, a esposa ama ele. Ele é uma pessoa que não tem muitos desafios na vida, mas de repente ele olha pro espelho e vê que o nariz dele é um pouco torto. Isso começa a perturbar ele. Não tanto pela parte física, mas pelo fato de ele nunca ter se olhado no espelho, né? Nunca ter se olhado de uma maneira mais crítica. E a gente aqui vai entender o espelho não só a parte física, mas digamos a espiritual, emocional, as características dele, o temperamento dele, né? E ele começa a pensar e fala assim, poxa, só agora eu percebi isso. Será que as pessoas já sabiam que eu tinha o nariz torto? E todo mundo já sabia, menos ele. Então ele começou a ver que a perspectiva dele era mais romantizada. Ou mesmo que não fosse romantizada, era diferente, simplesmente, né? Das perspectivas que as outras pessoas tinham sobre ele. Daí o nome, Nenhum em 100 Mil, né? Um nome esquisito, que a gente já pergunta aqui, que nome é esse, né? A perspectiva dele. 100 mil, porque tem 100 mil perspectivas sobre ele, cada uma diferente da outra, né? A esposa chama ele de Gengê. É o queridinho Gengê, o doce de coco. O sócio não vai achar que ele é um Gengê. O sócio vai achar ele um trouxa, talvez, porque talvez o sócio tá lá no banco fazendo coisas ali que não deveria. Um cara que tem um banco e não tá nem aí, deixa os outros fazerem o que quiserem. Então ele tem uma outra perspectiva. Então são 100 mil perspectivas diferentes sobre ele, né? Porque o outro cara na rua também tem outra perspectiva. O outro também tem outra sobre o mesmo Gengê. E porque nenhuma perspectiva é a real. Então ele começa a ter esse transtorno de dissociação de identidade, né? Que ele começa a querer se enxergar fora do corpo dele. Ele tem essa neurose, essa obsessão de querer saber como cada um enxerga ele. Isso vai gerar situações muito cômicas, muito inusitadas. Ele vai começar a questionar todo esse status quo, né? Ele fala assim, eu não vou mais ser o Gengê, eu não vou mais ser bonzinho, eu vou começar a frustrar cada expectativa de que cada um tem de mim para provar meu ponto. É um cara muito louco, e ele começa a ter essa noção de que ele está sendo louco, mas é uma loucura muito interessante. Então, uma obra curta, mas assim, até alguém me mandou no Instagram, falou, ai Marcelo,
comecei a ler por sua causa e tal. Falei, olha, legal, só não sei se é uma obra para começar, não sei se aquela pessoa estava já muito envolvida nos clássicos. É uma obra meio densa filosoficamente, né? Que ele vai começar a devanear, que ele vai começar a maquinar, ele vai começar a desenvolver esse raciocínio todo, bem complexo, sobre essa questão das identidades. Mas eu achei sensacional, só não sei se para começar os clássicos eu indicaria, mas tá aqui em terceiro lugar. Pessoal, o plano original era fazer aqui 3 melhores e 3 piores, como eu disse, não são piores, tá? São aqueles overrated ali, mas eu queria deixar essa menção honrosa. Eu li recentemente A Hora da Estrela, ainda não tem resenha, eu vou indo por ordem cronológica, então como eu acabei de ler A Hora da Estrela, faz aí 3 semanas, então vai demorar um pouco para sair a resenha, mas me surpreendeu, eu já tinha lido Clarice, eu nem lembro se eu li ou não esse livro pra escola, eu não lembrava de nada. Eu sei que eu gostei muito, não só da Macabeia, como eu falei aí nos stories, falei aí pelas redes, mas eu gostei muito também do narrador, bastante niilista, né? Para quem gosta de narrativas niilistas, esse aqui é um prato cheio. E eu particularmente gosto de obras curtas também, tá, pessoal? Especialmente essas obras potentes, né? Em poucas páginas a Clarice conseguiu construir uma Macabeia, né? Para quem não conhece a história, uma moça muito desafortunada, uma moça que sofreu, né, na infância e que ela vive como um autômato, né? Ela não conhece os prazeres da vida, talvez ela acredite que ela não mereça ser feliz, ela tem micro prazeres na vida, é uma obra de muita reflexão. Então é uma obra potente, porque conseguiu construir uma personagem, o próprio narrador é uma outra personagem, muito niilista, muito desiludido e desacreditado da vida, em poucas páginas. Então eu acho isso um mérito sensacional da Clarice, esperem uma ótima resenha, gostei bastante. Agora vamos para a parte dos overrated, espero que não me odeiem, mas de novo, tá, pessoal, não é que eu não gostei, eu vim com muitas expectativas e não fui tão impressionado. Então primeiramente temos aqui Memórias do Subsolo de Dostoiévski. Esse é um livro que acho que todo mundo já viu muito nas redes, nossa, meu favorito da vida, não sei o que. Eu já li bastante Dostoiévski, gostei muito mais de Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, por exemplo. E não é porque ele é curto, eu acho até que aqui a questão do curto atrapalhou um pouquinho sim, pessoal, eu vou explicar como. Para quem não conhece o livro, nesse Memórias do Subsolo, inicialmente temos aqui um narrador em primeira pessoa, com aquela oralidade típica do Dostoiévski, que parece que tem um bêbado narrando, né? Uma pessoa que fala demais, fala. O que é legal, eu acho um recurso linguístico muito bom, não tô criticando, tá, pessoal? Ele vai trazer reflexões interessantíssimas, mais ou menos até a metade do livro, e de repente começa uma narrativa, ele vai contar aí alguns episódios da vida dele, algumas derrotas, dissabores, mas aí que tá, né? Eu achei que ficou meio dividido demais, assim, as reflexões e o enredo, e eu acho que então nenhum nem outro foi tão bem explorado. Aqui, se eu pudesse criticar o gênio russo, eu falaria assim, olha, faz só as divagações, né, as reflexões filosóficas, ou faça só a narrativa, com um pouquinho da parte filosófica. Eu achei que ficou meio metade e achei que ficou um pouco carente cada parte. Eu senti que as reflexões poderiam continuar, elas estavam muito boas, e a narrativa também estava interessante, mas eu achei que ficou meio picotado, meio curto cada sessão. E aqui ele vai, nas divagações, tratar daquele dilema, livre-arbítrio versus determinismo. Naturalmente que o Dostoiévski sempre ele vai até flertar com o niilismo, mas ele sempre vai atacá-lo, vai fazer o ponto do deísmo, não necessariamente até do cristianismo, diria mais do deísmo em geral. Ele vai entrar naquelas searas do irracional do homem, de como o homem não pode ser definido por uma equação como o querem os cientistas, né? São reflexões interessantíssimas que você não precisa concordar, mas são sempre pontos interessantes de discussão. Eu adoro esse tipo de debate. Apesar de que aquela oralidade intensa dele, às vezes prejudica um pouco o entendimento, e acho que é um pouco a intenção do Dostoiévski, colocar, perdoem o palavreado, mas como se fosse uma conversa de bar, a coisa, né? Inclusive o protagonista ele parece estar embriagado, porque ele vai falando, ele vai rindo, ele vai chorando. É muito interessante, é um recurso linguístico muito legal, que pode até dificultar um pouco a compreensão, mas nada que impeça o entendimento da mesma. Já a narrativa é interessante, mas achei que ficou um pouco curta demais, né? Temos um narrador aqui indo atrás de um grupo de amigos que não são tão amigos, né? Eles rejeitam o narrador, são tóxicos.
e mesmo assim ele parece que tá lá, ou buscando a aprovação, ou pelo menos querendo mostrar sua desaprovação deles, mas isso mostra uma baixíssima autoestima, quer dizer, se alguém não gosta de você, que você precisa provar alguma coisa para essa pessoa. E aqui eu também não tô criticando, eu acho legal o retrato dessa situação, porque acho que muitos de nós já passamos por isso, eu falo que eu já passei por isso, de tentar agradar pessoas tóxicas, então é sempre legal você ver esse tipo de situação. Eu até fico feliz que eu acho, pelo menos, que eu passei dessa fase, e acho que todo mundo tem essa fase de querer agradar pessoas que não merecem sua atenção, ir atrás de pessoas que não merecem o seu respeito. Então é triste ver isso, né? Mas não é uma crítica, que pelo contrário, ele trouxe uma situação muito humana, muito real. E eu gostei da obra, tá, pessoal? Só que eu acho que eu vim com hype, né? Eu vim lá, nossa, a melhor obra de Dostoiévski, todo mundo falou que eu tenho que ler, e eu gostei, mas eu achei que ficou meio picotada demais, eu queria ver mais das reflexões ou mais da narrativa. Podia até ser talvez mais dos dois, mas mais entremeados, a obra teria que ser maior, então acho que foi isso. Próximo na lista, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, não me matem, eu gostei da obra, mas achei um pouco parada. Eu acho que, de novo, vale esse termo aí, hype, overrated. Eu tava assim, né, super ansioso pra ler, e eu gosto de Machado de Assis, inclusive depois dessa obra eu já li O Alienista e adorei, e não é que eu desgostei dessa obra, eu acho que ela tem uma proposta muito original, narrador defunto, e acho que a proposta mais original ainda é, de novo, essa questão do anti-herói, alguém que não fez nada na vida. Eu acho que esse é o resumo, né? A biografia de um homem insignificante, acho que poderia ser assim traduzido, mas Memórias Póstumas é um nome melhor, né? Afinal ele já faleceu e tá nos contando sua história, mas eu esperava um pouco mais de enredo, assim, né? Um pouco mais de reviravoltas. Tudo bem, temos casos extraconjugais, mas é isso, é um homem que não consegue nada na vida, né? E a gente espera alguma coisa a mais acontecer e essa coisa não vem. Mas sim, tem uma crítica social, a gente vê o oprimido virando opressor, tem muitos temas sociais interessantes. O Rio de Janeiro, lá daquela época do século XIX, é claro que tudo isso é interessante, a obra é legal, mas eu vim com um hype, né, pessoal? Eu vim lá, né, nossa, não sei o que, aquela influenciadora norte-americana falou que a obra da vida, não sei o que. Eu gostei, não é que eu não gostei, tá, pessoal? Tô querendo, inclusive, reler Dom Casmurro, Esaú e Jacó, quero ler, não li, Memorial de Aires. Eu tô querendo ler todas as obras de Machado de Assis, eu só acho que, de novo, eu vim um pouquinho com sede ao pote. Essa foi uma leitura com o clube, o pessoal gostou bastante. E eu, de novo, eu não desgostei, mas achei uma obra um pouco devagar, que não me cativou tanto, assim. Eu li, não tive dificuldades em ler, claro, o vocabulário machadiano exige o dicionário, mas tudo bem, né? Eu não sabia o que era um almocreves, agora eu já sei. Um homem que lida com arreios, que auxilia os cavaleiros, né? Assim, aquelas pessoas que têm montaria, provém serviços, né? Um mecânico de cavalos, talvez. E na verdade tem aqui uma parte muito interessante no começo, que é o delírio. Eu acho que é isso, né? O começo promete muito, mas aí aos poucos a coisa vai ficando mais pacata, né? Esse delírio sensacional, onde o narrador, que ele vai nos contando quando estava à beira da morte, ele teve um delírio, algo super natural, a pessoa começa a devanear antes de morrer, isso a gente escuta bastante por aí, e nesse delírio ele começa a ver as questões existenciais do homem, conversa com Pandora ou Gaia, não sei, né, a deusa da natureza, porque o homem sofre, né? E aí ele começa a ver o homem perseguindo a felicidade como uma quimera, né? Ou seja, algo que está lá, aí ele chega, corre até lá e aquilo se desmancha, e aí ele vai pro outro lado e a felicidade se desmancha de novo, como o homem se ilude, né? Sensacional, né? Não tem outra palavra para descrever. Isso no começo, né? Eu tava super naquele hype, mas aí aos poucos a coisa vai esfriando um pouco, né? Não tô criticando o Machado, tá, pessoal? Talvez foi aqui esse contato, assim, de repente um segundo, terceiro contato, eu vou ter outra visão da obra. Me sinto muito colocar Machado aqui nessa lista, mas de novo, não é que eu não gostei, eu só acho que eu tinha mais expectativas, tá, pessoal? Pastoral Americana, aqui em terceiro lugar dos Overrated, de Philip Roth. Eu gostei muito da obra, mas eu partilho da opinião do clube. Nós também lemos essa no clube, foi uma leitura de 45 dias, é uma leitura não tão pequena, tem umas 400 páginas. E o Roth, ele tem uma escrita muito boa, muito envolvente, uma prosa fácil. Aqui você tem um pano de fundo completo da história americana, tem resenha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então não vou falar muito porque já tem a resenha. O que aconteceu aqui, Marcelo? Bom, pessoal, o Roth tem essa escrita psicológica, tem esse contexto sociopolítico americano, anos 60, 70, sensacional, adoro isso, mas ficou um pouco repetitivo, assim, né?
essa questão da escrita psicológica. A gente vai entrando na psique das personagens e legal, acho muito legal como ele vai mostrando os pensamentos, como eles se repetem. A pessoa tem dilemas, tem traumas e são coisas que vão ressurgindo, aquelas ansiedades. Isso é muito humano, né? A gente tem algum problema, a gente não pensa nesse problema uma vez, a gente pensa nele 20 vezes, né? Então é legal você entrar na mente da pessoa e ver a pessoa repisando aquele problema, porque é assim que a gente funciona, assim é a raça humana. Mas, gente, foi umas 30 vezes no mesmo ponto, né? Eu acho que 10 estava bom, entendeu? Ele podia repisar nos pontos, mas ele repisou demais. Então ficou um pouco maçante, todo mundo concordou que dessas 400 páginas você podia tirar 100 e de repente ele ganhava o Nobel. Infelizmente ele não ganhou. De repente faltou um pouco essa questão editorial aí, né? Hoje em dia as editoras, eu acho até que talvez elas cortam demais, fazendo aqui uma crítica genérica, né? Hoje em dia o público moderno, ele é muito mais exigente nessa questão de dinamismo, né? A gente perdeu um pouco da paciência com esse negócio de redes sociais. A gente tem que ter um enredo rápido, né? Um enredo explosivo, reviravoltas, traições, não pode ter momento de calmaria. Eu acho que hoje as editoras vão completamente para esse extremo, mas aqui acho que na época da publicação acho que faltou um pouquinho dessa orientação, tipo, mas o que o público vai achar, né? Eu acho que grandes clássicos são feitos não só com enredos explosivos, mas também tem que ter aqueles momentos de calma, de reflexão. Eu acho que existe um equilíbrio, vamos dizer assim, né? A modernidade hoje vai completamente pro lado do dinamismo e os clássicos nem sempre eles vão, assim, pro super pacato. Eu, inclusive, acho que o clássico ideal é aquele que está no meio do caminho. Ele intercala cenas mais calmas, mais reflexivas, com cenas mais explosivas, e ele vai levando a gente, vai nos levando a questionar tudo. Enfim, acho que existe um gradiente aqui, esse livro acaba indo um pouco pro lado repetitivo demais. Faltava aqui, eu nem diria mais dinamismo, acho que simplesmente um pouquinho de corte de gordura aqui, e o livro ficaria nos top aqui do canal, do mundo talvez, né? É um livro muito bom, eu recomendo muito que vocês leiam. Só se preparem aí para em algum momento falar, nossa, mas o autor já falou disso. Você tem um pouco de fastio aqui. Mas é um panorama completo da história americana, Guerra do Vietnã, escândalo do Nixon, do Watergate. Uma aula de história, mas mais do que isso, né, como eu falo, a gente entra na psique das personagens, a gente também entra na sociedade, né? Como é que as pessoas reagiam à Guerra do Vietnã? Quais eram as reações? Simplesmente sensacional. Mas entrou para a lista do Overrated. E você, me conta aí nos comentários, quais foram suas melhores leituras até agora, né, primeiro semestre de 2024, e quais foram, não vamos dizer as piores, mas de repente aquelas que você tinha mais expectativa e não foram correspondidas. Deixa aqui nos comentários, você concorda com a minha lista, discorda, pode discordar, eu não tenho nenhum problema com discordâncias respeitosas, acho que só a gente não precisa partir para agressão, às vezes vem gente sem noção, falar que eu não entendo nada de literatura, vai partindo para ofensas sem necessidade, né? Bom, pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo, muito obrigado pela audiência, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e familiares para ajudar o canal. Muito obrigado e até a próxima.